Olá, eu sou Engenheiro Oliveira da Almeida e você está na série Legalize a Sua Obra. A série de 4 vídeos que vai te ensinar o processo todo para legalizar a sua obra, para obter a licença para a sua obra, para que você construa legalmente, à vontade e confortável, dentro do olhar vigiante da fiscalização local. Neste vídeo, no quarto vídeo desta série, eu vou te explicar quais são os tipos de obras que precisam de licença, quais são os que não precisam de licença e por quê. Então, se você não viu os vídeos anteriores, veja os vídeos anteriores, porque toda a informação que é apresentada aqui é baseada e fundamentada nos vídeos anteriores. E vamos direto ao vídeo. Quais são as obras que precisam de licença? Construção de raiz, precisa de licença. Reforma ou melhoria, precisa de licença. Vedação ou tapume, precisa de licença. Demolição ou remoção de escombros, precisa de licença. Você pode estar a pensar, mas são todos os tipos de obras falados aqui nessa série? Sim, mas não é bem assim, e deixa-me explicar quais são os tipos de obras que não precisam de licença e quais são os tipos que precisam e o motivo. E o que aconteceu com esta licença, segundo o Simplifica 2.0, que é um decreto presidencial que simplifica uma série de processos e procedimentos do Estado. Então, para obras de raiz, o Simplifica 2.0 vem simplificar e unir todas as licenças que você ouviu nos vídeos anteriores numa licença única de exploração urbanística. Ou seja, se você vai iniciar a obra do zero com um tapume ou com um muro de vedação e partir direto para a execução da sua casa, sem interrupção, você precisa apenas de uma licença e não de todas as licenças que explicamos nos vídeos anteriores. Você não precisa de uma licença separada para o tapume, uma separada para a vedação e outra separada para a obra de raiz. Ainda que você esteja a fazer uma demolição, você precisa fazer uma demolição para a seguir construir a sua casa, o que você vai solicitar? Uma licença única de exploração urbanística, porque ela engloba todos os serviços que vão ser feitos nesta obra, desde a demolição, a vedação temporária, a vedação permanente, a reforma ou melhoria, qualquer coisa que você precisa de fazer que tenha um grande volume de trabalho, envolva grande volume de demolição, grande volume de construção, é enquadrado na licença única de exploração urbanística. E se você quiser simplesmente vedar o seu terreno, o Simplifica isenta este tipo de construção de uma licença. Ou seja, quer seja um tapume ou alvenaria de blocos ou argamassa, o Simplifica isenta este tipo de obra de uma licença específica. Ele não dá um nome mais isenta. No entanto, não quer dizer que você está livre de fazer os processos todos como nós falamos. Não, você ainda tem que emitir um comunicado à administração, seguindo exatamente os procedimentos explicados no vídeo anterior. Apenas não vai resultar na emissão de uma licença, mas sim vai dar a conhecer à administração sobre este trabalho que está a ser feito. Então, Simplifica resume este trabalho isentando de uma licença, simplificando este processo, mas ainda precisa de comunicar à administração local. E no caso da demolição, remoção de escombros, o Simplifica unifica uma série de trabalhos. Ele unifica a demolição, tapume e a recolha desses escombros. Ou seja, para fazer este tipo de trabalho, normalmente você precisa de vedar o seu terreno, proteger a sua área de construção ou de demolição, neste caso, com uma proteção. Para proteger tanto as pessoas que estão a trabalhar dentro do terreno, quanto as pessoas que vão passar por fora, os transeuntes. Então você precisa apenas de uma única licença, não precisa de uma licença de tapume, de uma licença de demolição. A isto chama-se licença única de demolição e recolha de escombros. E quanto ao prazo destas licenças, tem exatamente o mesmo prazo que as licenças anteriores, todas duram apenas um ano. E dentro deste um ano você tem que fazer os trabalhos que for preciso e quando passar, atualizar esta licença. Quais obras não precisam de uma licença de construção? Quais obras estão completamente isentas de uma licença? São as seguintes. Número 1. Obra em construção de terreno loteado, ou seja, condomínios. Neste tipo de obra você não precisa de uma licença separada para a sua obra. Isto porque a obra do condomínio já deve estar licenciada. Então, tudo o que você precisa de fazer é simplesmente iniciar a sua construção e tratar de legalizar o seu terreno, colocá-lo em seu nome. Mas uma licença de construção específica não precisa. Número 2. Obra de reabilitação, conservação, como pinturas de paredes, portão, acabamentos básicos, enfim. Neste tipo de obra você não precisa de pedir uma licença. Antes era preciso porque era considerado reforma ou melhoria. Mas para esses trabalhos mais pequenos,
não é realmente preciso solicitar uma licença nem sequer entrar num processo com a administração. Número 3, obras de reconstrução, ou seja, reconstruir partes danificadas da sua obra. Imagine que você teve um problema no seu muro, na sua casa, alguma coisa demoliu, alguma coisa caiu. Neste caso, você não precisa de uma licença, você não precisa de pedir uma licença, entrar nesse processo e ficar com aquilo naquele estado. Você simplesmente pode avançar com o trabalho e está tudo bem, segundo o Simplifica 2.0. Número 4, obra de alteração que se confine ao interior do edifício. Aqui se enquadram as reformas e as melhorias. Neste tipo de obra você não precisa de uma licença, no entanto não quer dizer que você não deve comunicar. Vai chegar até o processo da vistoria e se for obras leves, digamos assim, como consideram as administrações, simplesmente vão emitir um ofício e enquanto isso você pode ir trabalhando. Se for coisas que exigem demolição e construção de paredes, aí sim vão ainda assim emitir um ofício, mas você precisa de aguardar este ofício para iniciar legalmente a sua construção. Então, neste tipo de obra, não precisa de uma licença, mas ainda precisa de dar entrada no processo com um projeto de reforma, um projeto de alteração de utilidade da edificação atual. E para estas obras está oficialmente isenta a obrigação de uma licença de obra, que, como disse ao longo destes pontos, está reduzida a uma mera comunicação à administração, às entidades responsáveis por estes documentos, estes processos, na qual você pagará simplesmente a entrada do processo e a vistoria, não chegará à licença específica, não chegará ao pagamento de uma licença como pagaria numa obra de raiz. E foi isto, este é o último vídeo, o quarto vídeo desta série Legalize a Sua Obra, cujo objetivo era essencialmente ilustrar, ensinar, passo a passo, demonstrar tudo quanto você precisa para legalizar a sua obra, construir legalmente à vontade, dentro do olhar vigiante da administração local. E se este vídeo te foi útil, esta série te foi útil, subscreve o canal, partilha com mais pessoas que precisam dessa informação nas suas vidas, para que ninguém tenha os problemas, as infelicidades de ter o seu material confiscado, as suas construções demolidas, por não ter a informação que você hoje tem. Eu sou Gino Oliveira, muito obrigado, até o próximo bloco.